Quando a gente trabalha com a função do primeiro grau, aí eu falei para vocês desde o início que o gráfico da função afim à função de primeiro grau é sempre uma reta, certo? Isso é demonstrado, a gente não está demonstrando, mas isso é demonstrado. Ora, e para desenhar uma reta, bastam 2 pontos, certo? Aqui, não é isso? Ó. Bastam 2 pontos. Eu tinha esse ponto e esse ponto, eu ligo, eu tenho uma reta. Eu não preciso botar um monte de ponto para desenhar uma reta. Ah, mas se eu quiser botar um monte de ponto, tudo bem, mas com 2 pontos eu desenho uma reta, certo? Então veja só o que acontece. Eu tenho essa função y igual a 3x menos 6, que é uma função polinomial de primeiro grau. O 3 aqui é positivo, logo ela é uma função crescente, a gente já viu isso, né? Vamos ver o que acontece com ela. Normalmente, quando a gente vai trabalhar, se for possível, o que a gente faz? Procura começar pelas raízes, ou seja, os valores de x que fazem a função valer zero. No caso, eu só tenho 1 porque ela é de primeiro grau. Então, eu peguei aqui 3x menos 6 igual a zero. Eu quero saber qual é o valor que eu coloco no x que vai fazer a função valer zero, certo? Qual é o valor? Então, eu estou pegando aqui 3x menos 6 igual a zero, né? 3x menos 6 igual a zero, então 3x igual a 6, 3x igual a 6, isolando o x, 6 sobre 3, que deu quanto? 2. Então, quer dizer que quando o x entra na função aqui, 2 multiplica 3, 2 vezes 3, 6, menos 6, 0. Então, eu tenho o ponto 2, 0. Mas eu posso também fazer o x valer 0. Veja bem, agora eu quero que o x seja 0, e não o y. Aí, se eu colocar 0 no lugar do x, vai ficar 3 vezes 0, menos 6 vai dar menos 6. Logo, eu tenho aqui uma tabelinha onde eu tenho os pontos. Quando o x é 0, y é menos 6. Quando o x é 2, y é 0. Então, eu tenho 2 pontos. Com os 2 pontos marcados, está aqui, ó, 2, 0 e 0, menos 6. Eu ligo, e é uma reta, a princípio estou trabalhando com o domínio dos reais, pode tudo. Então, a reta vai lá para cima, infinitamente para baixo, e passa nesses 2 pontos. Certo? Observa que esse cara aqui, menos 6, é exatamente o tal do coeficiente linear. Ah, quer dizer que o coeficiente linear é onde cruza o eixo vertical y? É onde fura o y? Exatamente. Enquanto o coeficiente angular me diz se ele é crescente ou decrescente, o linear me diz onde, entre aspas, fura o eixo vertical y. No caso aqui, no menos 6. Isso é importante da gente reconhecer para a função polinomial de primeiro grau, também chamado de função afim. Ok? Vamos explorar um pouco mais na próxima aula a questão do gráfico da função. Pessoal, olha o que está acontecendo aqui agora. Eu desenhei aqui o gráfico de 3 funções, né? Eu tenho aqui a função y igual a 3x, a função y igual a menos 3x e a função y igual a 4x. O que está acontecendo? Se eu observar, eu sei que tanto essa 3x quanto a 4x, o coeficiente angular é positivo, logo ela é crescente. É a que está representada em azul, é a 3x, e a verde, a 4x, ambas são crescentes. Veja que o gráfico, como ele cresce, ó, como se estivesse subindo a ladeira, nós já fizemos isso. Em compensação, a menos 3x, ele desce a ladeira, porque é decrescente. Agora, qual que é a diferença entre o 4x e a 3x? É que o 4 é maior do que 3. Ah, então ela sobe a ladeira mais rápido, a ladeira é maior. Quanto maior o valor do coeficiente angular, mais inclinada, mais para cima vai estar esse gráfico, ele vai subindo. Ó. Então, à medida que eu vou aumentando aqui, ele vai subindo mais. Quer ver? Ó? Se eu botar aqui para 5x, vai subir mais ainda. Então, se eu botar para 5x em vez de 4, se eu botar 5, ela vai subir mais ainda. Pode observar, ó. Vai subir mais ainda. Olha lá, ó. Fica mais inclinada ainda em relação a 3x anterior que eu estava comparando. Então, essa é a ideia que eu queria mostrar agora, por enquanto, com relação a isso. Veja que todas elas furam aqui no 0, 0, no 0, né? Por quê? Porque nenhuma tem coeficiente linear. O B é 0 aqui, o B é 0 aqui, o B é 0 aqui. Então, todo mundo fura, entre aspas, cruza o eixo x em 0, né? E no caso aqui, 0, 0. O B é 0, o B é 0. Pessoal, olha só o que está acontecendo aqui. Eu peguei aqui um outro exemplo. Na verdade, é a função y igual a x. É a função mais básica que eu tenho de função do polinomial de primeiro grau. Y é igual ao próprio x, né? A identidade. Y é igual ao próprio x. Todo valor que eu der para x, eu vou dar para y. Então, veja. Inclusive, esse ponto aqui, ó, é o 1, 1. X é 1, y é 1. Essa função tem o a positivo, logo é crescente, fura no 0. Né? Veja o que acontece quando eu pego e vou acrescentar aqui um outro gráfico, que é o gráfico da função y igual a x mais 1. Quando eu coloco o gráfico da função y igual a x mais 1, olha o que aconteceu. Qual que é a diferença? Ah, ele está furando 1. Olha, elas são paralelas, sim. São paralelas porque elas crescem iguais. O coeficiente angular é o mesmo. Né? E, além de tudo, a diferença é que uma fura no 1. É como se essa tivesse subido. Olha lá, ela subiu, ó, né? Ah, isso que acontece, ela é uma translação, um movimento, né, deslocando para cima. Quando eu somo, no caso eu somei 1,
Em compensação, se eu subtrair, ela vai transladar, ela vai descer e vai furar no ponto para onde eu quiser. Veja, y aqui, furando no 0, somei 1. Tudo que eu tinha agora está somado 1. Ela sobe a função, ela se desloca, né? Ó, se deslocou para cima. E se eu somar mais, vai deslocando, vai subindo. Veja agora, pessoal, a verde aqui, ó, é o x menos 1, ó, é essa terceira aqui. O que aconteceu? Furou no 1, agora fura no menos 1. Ah, então ela desceu, né? Ela transladou para baixo. Exato, ó, porque se eu somo, ela sobe. Se eu subtraio, ela desce. Então, o fato de eu somar aqui vai fazer com que a função do primeiro grau ou suba ou desça, ou suba ou desça, certo? Agora eu acrescentei mais outra. Como a gente está na planilha Excel, a planilha vai se ajustando, né? Então os gráficos vão se ajustando para poder aparecer na telinha aí nesse espaçozinho que vocês têm aí. O fato importante que aqui está mostrando, ó, que uma subiu 1, outra desceu menos 1, e essa desceu 4, por quê? Ó? Porque é x menos 4. Entendeu o que acontece quando eu vou acrescentando o coeficiente linear? Ele fura, eu já sei que essa é a informação, mas ele faz a função ficar se deslocando para cima e para baixo. Ele faz isso, enquanto o angular vai fazer ela subir mais ou descer menos, ou menos, ou ela se inclina, né? Ela se inclina. O angular inclina e o linear faz ela ficar furando, e na verdade isso quer dizer subindo ou descendo.